Opa! Você tá bom? Nick aqui falando. Eu vou falar isso novamente. Vou falar sobre esse assunto novamente. Já tem um vídeo aqui que eu falei, eu acho que um ou dois que eu falei, mas eu acho que é necessário reforçar essa mensagem, visto que no passado ninguém fez isso comigo, e visto que eu estou compartilhando uma percepção, uma observação com você, e que eu vejo o pessoal insistir na mesma coisa. É lógico, eu sou um pequenininho aqui, né? Então, quem me ouve de algum jeito está tendo uma outra compreensão que está baseada nas minhas experiências. Porque se eu estou compartilhando algo com você que eu acredito ser importante, é porque realmente foi um dificultador na minha época. Um dificultador na minha, posso assim dizer, no meu processo de vida. Que é o seguinte, cara, entenda, você pode ser burro se você quiser. Como você pode ser inteligente se você quiser. Você é burro ou você é inteligente, cara? Agora, uma coisa, eu tô falando diretamente aqui, eu tô falando dessa vez com um certo tom assim de. Não vou dizer revolta, mas um certo tom de preocupação. Porque eu observo que esse é um dos problemas. Não estou falando que é o problema, mas é um dos problemas mais intensos que nós vivemos hoje. E na realidade não vivemos hoje, mas que se viveu ao longo de muito tempo e que de hoje, por incrível que pareça, parece que hoje é um pouco mais fácil de você sanar esse problema. Que é o seguinte: se você não entende o que é, se você não entende o que é inteligência, qualquer um que se vende para você como inteligente, ele pode estar mentindo. Mas, se você não entende de fato o que é inteligência, e você assume o que o outro está falando para você como se fosse de fato a verdade, você compra aquela ideia. E se você compra aquela ideia, você pode ferrar com a sua vida. Inteligência, eu já comentei aqui em outro momento, a inteligência é a capacidade que você tem de perceber o que é real, o que é realidade. Aí vamos lá, vamos destrinchar. O que é real, o que é realidade? Vai depender do seu modelo existencial. Vai depender do modelo como você acredita ser a realidade. Seguinte, eu já também tenho passado um pouco do meu modelo existencial aqui necessariamente. Eu acredito em Cristo, eu acredito em Jesus Cristo como uma chave de explicação o porquê nós estamos aqui, tá legal? Então, entenda que eu conheço Jesus, é assim, de algum jeito eu posso falar para você, eu conheço Jesus e entendo que ele seja essa chave de explicação. Se eu conheço Jesus, automaticamente eu conheço Deus, o qual ele fala, o qual ele chama de Pai. Não é qualquer Deus, ele chama de Pai. Por quê? Em toda a história, entenda, em toda a história do ser humano, o único que trouxe a relação, uma relação entre o homem e Deus foi o próprio Jesus. Porque ele não fala que existe Deus e existe Jesus, ele, o Filho. Não, ele fala tipo assim, olha, existe o Deus, ele é o Pai e eu sou o Filho. Então quando ele coloca essa relação, nunca existiu na história do homem outro que falasse assim, olha, Deus é similar a uma relação que você tem para com o seu próprio filho. Se você é homem ou se você é mulher, enfim, se você tem filhos, você entende isso. Se você não tem, você pode observar na relações verdadeiras, né, entre pais e filhos. E isso é importante, porque se ninguém até então tinha falado para você quem é Deus, só fala assim, olha, existe um Deus, você tem que respeitar, porque esse Deus é desse jeito, papapá. Ele não está te dando uma relação. O único que traz isso, essa relação do indivíduo para com Deus, é o próprio Jesus falando que Deus, ele é pai. E você já viu um pai? Estou falando um pai de verdade, não estou falando essas aberrações que a gente vê hoje não, tá? Você vê um pai de verdade, um pai que realmente está associado ao que o seu coração pede de fazer algo que é bom, belo e justo para com seu filho. Você vê um pai maltratar o seu filho? Não, isso não acontece. Se você acha que acontece e tem problema com paternidade, é um problema teu, cara. Infelizmente. São as experiências da sua vida que você vai ter que, de algum jeito, resolver. Mas, em essência, um pai é aquele que cuida do seu filho. E não somente do seu filho, ele cuida da sua família. Por isso que Jesus fala que somos irmãos. Agora, independente do seu modelo existencial, eu vou considerar você meu irmão. Eu vou fazer o melhor que eu posso para com você, pelo menos é o que eu espero fazer para com você, porque eu também sou um ser imperfeito. E quando eu entendo essa relação de Deus para com seus filhos,
ou seja, o pai para com seus filhos, que veio através de Jesus. Eu observo que não existe essa coisa, como muitas pessoas. Porque somos governantes, somos cada um, existem diversos reis. Existem diversos reis? Não, só existe um rei. Um rei, que é o próprio Deus. Dentro desse, considerando esse rei, existe o seu reino. E os processos, por isso que a gente fala realidade, tudo que é ad no final, esse sufixo, de algum jeito está relacionado a processos. Então, tudo que é um processo dentro desse reino a gente chama de realidade. Então, a realidade tem a ver com o real. O real é o efeito final. Aquilo que não faz parte do real, ainda que exista nesse mundo, tal como você tem observado, é uma fantasia, uma ilusão. Não é que não exista, não é que não tenha acontecido, mas está relacionado a uma ilusão, não faz parte daquele reino. Por isso Deus, ele é o rei, então é o único que existe. E ele é o pai. Se você for ponderar o que falam para você, o que compõe esse modelo existencial, possivelmente nesse momento, a depender como a sua cabeça está aberta ou não, você vai ver um monte de antagonismo. E esse antagonismo é necessário para que você não entenda o que é realidade, o que é real. Se você não entende o que é realidade, não entende o que é real, necessariamente você não sabe o que é inteligência. Porque a inteligência é essa capacidade que o indivíduo, o ser humano, possui de perceber o que é real, o que faz parte da realidade, o que é a realidade em si, o que faz parte desse reino. Por isso que Jesus, quando ele vem, ele fala assim, que o reino de Deus não é deste mundo. Não quer dizer que ele não tenha feito esse mundo tal como a gente conhece, porque o mundo aqui, ele existe essa matéria de algum jeito que a gente está observando, você consegue observar, esse mundo foi criado sim pelo próprio Deus, mas as coisas que aqui existem, esses reinos que existem, Jesus conversando com o diabo até então, o que acontece? Ele fala, os reinos de Deus não são desse mundo. Então esses reinos que você observa, esse sistema, essas organizações que você observa, são de Deus? Não, e está claro, está escrito. Mas depende do seu modelo existencial. Então, como você compõe o seu modelo existencial, ou seja, aquilo que de algum jeito você configura de acordo com as suas experiências, faz com que você enxergue um mundo com uma ótica totalmente diferente. É como se fosse um filtro de uma rede social. Cada um vai querer explicar de um jeito, mas aí, engraçado, são diversas opiniões para falar uma coisa que se chama verdade. Mas qual dessas opiniões de fato representa a verdade? Porque se você não tem essa compreensão, se fica difícil você entender isso, cara, você vai viver uma grande confusão. Uma confusão mental. Ou seja, você se funde em conjunto com outros espíritos, porque mental vem de mens, que é espírito, ou seja, com outros indivíduos. Cada espírito em si representa um indivíduo, alguém que é algo indivisível, que transcende essa matéria. Então, se você começa a fazer uma confusão mental, é que de algum jeito você compõe os seus pensamentos, as suas ideias, aquilo que você de algum jeito recebeu, mas quando você pega todo esse conjunto, todos esses pensamentos em conjunto com outras pessoas que já estão desorganizadas, estão fora de uma ordem divina, ou quando eu falo fora, elas estão longe de se aproximar de algo que é divino, de uma ordem divina, você não entende mais o que é inteligência. E se você não entende o que é inteligência, mas como é que você pode caracterizar alguém como um ser inteligente? Porque tem tanta gente que fala assim, fulano é inteligente. Inteligente é o caramba. Será que você fez esse tipo de análise para entender se aquele ser humano ele é inteligente ou não? Se ele realmente se aproxima da verdade ou não? Se você sabe o que é verdade, se você sabe o que é real, se você sabe o que é reino, se você sabe... Enfim. Se você não consegue compor esse tipo de pensamento, fica difícil você expressar qualquer opinião sobre o outro, considerando como ela seja uma opinião verdadeira. Mas olha que merda. Porque se você considera o outro inteligente e você não faz esse tipo de análise, você se sente um bosta. Porque o outro, aparentemente, por ter certificados, por ter concluído diversos tipos de cursos, por ter contatos, ele se torna tão foda, né? Ele faz parte de um reino que não é um reino de Deus. E eu não estou falando que por você entenda, olha, expanda a sua percepção, sua observação. Eu não estou falando que se você é uma pessoa que tem certificado, que você de algum jeito entra pro lado acadêmico, ou você fez diversos cursos, eu não estou falando que você não é um ser inteligente. Eu estou falando que a inteligência não tem a ver com isso. Você pode ter justamente todas essas configurações, essas características em função do seu trabalho, do movimento que você realizou, e assim perceber a realidade. E olha, pode ter certeza que se você faz isso, você sabe tratar o próximo. Porque quando você observa esses eruditos, você observa também que eles se afastam dos próximos. Ou seja,
Você já viu essa galera, na maioria, não estou falando que são todos, mas na maioria você vê como que eles tratam os outros indivíduos? Lembra que Jesus ele fala assim, conheceis a árvore, você vai conhecer a árvore pelos frutos. Você já observou o fruto dessa galera? Você já viu como que eles tratam outros indivíduos? Você acha que realmente aquilo ali está relacionado à inteligência? Eu posso pegar o cara mais simples, mais humilde, mas que ele consegue, morando perto das coisas naturais, ou seja, morando na roça. Eu vejo aquela pessoa olhando para o céu, observando o movimento de uma formiga, vendo um movimento de um pássaro. Eu vejo muito mais inteligência do que nessa galera aqui que tem N diplomas, que tem N livros. Ó, você acha que isso aqui realmente importa? Isso aqui me auxilia, mas você acha que isso aqui importa? Eu posso pegar tudo isso aqui e jogar no lixo. Ah, mas tem muitas coisas de pessoas inteligentes. Não é assim. De tudo isso aqui, todos esses livros, eu só ficaria com um, e um pedaço de um. Eu só ficaria com as escrituras que Jesus, de algum jeito, fez os seus comentários, né? Que ali de algum jeito existem esse registro. E ponto. E as cartas de Paulo. Ponto. Só isso. Isso aqui me auxilia, me ajuda. Mas quem baseia a sua vida só nisso tá mentindo pra você. E existe a verdade e existe a mentira. O que você vai escolher? Você vai escolher esses inteligentes? Eles não são inteligentes. Eles não são de fato inteligentes. Eles são eruditos. Quiçá, se for. Porque muitos só são vendedores. Tem gente que tem isso aqui, ó. Tem gente que isso aqui e nunca leu. Tem gente que já fez um monte de curso. Tem gente que tem um monte de diploma e não sabe porra nenhuma. E quando eu falo porra nenhuma, eu tô falando a percepção do que é a vida. Falo do processo de viver, do que é aparentemente real. E outra, eu não tô me colocando como foda não, tá? Só pra você entender tudo isso que eu tô falando, o cara é foda, o cara é dono da verdade. Porra nenhuma. Eu me considero seu irmão. Eu só tô tentando trazer pra você uma mensagem que de algum jeito pode ser muito mais do que um símbolo, mas carregar algo dentro de você que seja verdadeiro. Para você entender que a busca pela verdade, ela continua a todo instante, a todo segundo. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é especial perante Deus. Porque se Deus permitiu que você estivesse aqui, pode ter certeza que você é um ser especial. Eu só estou compartilhando com você as minhas experiências. Chegou o momento que eu posso fazer isso, que eu quero fazer isso. Nem todo mundo consegue. Eu estou trazendo isso aqui com uma verdade que está dentro do meu coração. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu só quero de algum jeito compartilhar aquilo que de algum jeito me move, me faz sentir bem. Isso não tem a ver com algo material, é algo que transcende. É um contato com Deus. Essa é a minha busca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário. Caminhe comigo nesse canal. Até o próximo vídeo.